Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Rodrigo aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós faremos uma meditação, uma devocional na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo de número 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só esse pequeno versículo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Muitas pessoas, principalmente as pessoas o grupo pentecostal e neopentecostal, quando eu falo pentecostal, eu já falo aquelas igrejas mais antigas, Deus e Amor, Assembleia de Deus, essas igrejas mais antigas. E depois tem o neopentecostalismo, que são igrejas que se romperam dessas tradicionais, que foram tendo outros nomes depois, tipo Assembleia São Mateus, Assembleia não sei o que, Deus e Amor, não sei o que lá. Então por aí foi. Foram se renovando, mas alguns ainda acabam guardando esse conceito de que não pode ser ingerido álcool, que se a pessoa tomar uma cerveja ou um vinho, ela está pecando contra Deus e o espírito que habita no ser humano vai sair dele. Então vamos meditar aqui nas palavras de Paulo. A primeira coisa o primeiro fator que eu quero trabalhar com vocês é o porquê. Sempre se pergunte o porquê daquilo. É assim que eu sempre digo para vocês. A Bíblia diz. Mas como ela diz? A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora vamos aprender como ela diz, o porquê que ela disse isso. Éfeso, Paulo emite uma carta, uma epístola a Éfeso. E naquela igreja, na igreja de Éfeso, esta epístola, esse livro de Efésios, ele é dividido em eu divido ele em 3 sessões e uma conclusão. A primeira sessão, se você ler o livro todo de Efésios, na primeira parte, Paulo vai falar sobre a doutrina da igreja, correto? A doutrina da igreja, aquilo que se deve seguir, aquilo que se deve acompanhar na palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo começa com uma exortação aos Efésios. Por quê? Porque ali estava tendo desavenças, estava tendo contenda, que no entanto, quando ele chega no capítulo 4 e no versículo 26, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então, uma pessoa ela pode irar e ao mesmo tempo não pecar. No entanto, essa ira ela não pode permanecer dentro do coração, dentro da mente, para criar raízes, para criar ainda mais hostilidade. Então Paulo fala aos Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixa terminar o dia e você irado, vai lá, se desculpa, se relacione novamente. Então a primeira parte ele fala da doutrina, como os efésios devem andar, a doutrina, na palavra de Deus. Na segunda parte ele exorta, uma exortação, no entanto aqui que ele fala de ira. E na terceira parte ele fala da unidade cristã. Vocês podem notar que a partir aqui do capítulo 5, ele já começa a falar, aliás, a partir do capítulo 6, mas começando aqui pelos meios do capítulo 5, ele já começa a falar sobre a unidade cristã daquela igreja. Porque aquela igreja, ela estava dividida. Era uma igreja que estava completamente rompida. Então é por isso, e um dos problemas lá também era a questão da embriaguez que se dava a contenda. Então, Rodrigo, eu posso beber? Depende. É relativo. Você pode ou não beber. Se você é uma pessoa que toma uma cerveja ou um cálice de vinho
e se transforma, e você promove a contenda, você ira e acaba pecando, você acaba pecando contra a sua família, você bebe uma cerveja ou duas ou três que seja, mas você não tem competência, não tem princípios e os valores para com o seu próximo, para com a sua família, para com seus amigos, para com a sua sociedade, você é uma pessoa menos indicada a colocar álcool na sua boca. E eu não aconselho. Mas se você é aquela pessoa que usa a razão, que medita nas palavras, que tem os seus princípios imutáveis, aos quais aprende com a palavra de Deus, acrescentando mais seus valores para dar mais embasamento aos seus princípios, e tem a sua família unida, como Paulo disse, ele chama a unidade cristã, desde aqui você pode, porque o apóstolo Paulo não diz para você não beber. Ele está dizendo assim, ó, e não vos embriagueis com vinho. Por quê? Veja bem as palavras. É uma sequência. Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Qual que é a consequência da embriaguez? A contenda, a dissimulação, a briga, a ira, a hostilidade, a morte. Isto é a consequência da embriaguez para muitas pessoas. Mas enchei-vos do Espírito. Então aqui, neste versículo, há um contraste entre ser cheio do Espírito e embriaguez com o vinho. A pessoa que é embriagada, ela anda cambaleando, as suas funções cognitivas elas não funcionam mais muito bem. A pessoa muitas vezes ela pode ficar mais alterada, mais impulsiva, com raiva, ela fica corajosa, ela sai, ela provoca morte, ela provoca briga, é uma pessoa totalmente contendente, uma pessoa que promove contenda. Então, agora aqui no capítulo 6, Paulo já fala assim, ó, ele já começa a tratar de um outro assunto, a questão das armaduras. Capítulo 6 ele fala assim, ó, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Aí depois, lá no versículo 10 ele já fala assim, ó, quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então é isso que eu quero dizer. Então essa pessoa que promove a contenda, que acaba assim criando facções e disseminações facciosas dentro de um grupo, dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, ou até mesmo na igreja, onde for, essa pessoa ela não está cheia do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala. É um contraste entre espírito e vinho. O vinho ele vai promover o mal. O cheio do Espírito, você vai promover o bem. Você vai ter humildade, você vai procurar a unidade cristã, a unidade com seus amigos. Você vai ser uma pessoa cujos frutos do Espírito habitam em você. Você será uma pessoa mansa, calma, uma pessoa que domina os seus impulsos, uma pessoa que realmente se conhece, uma pessoa que pensa para falar e não fala aquilo que pensa. Então é desta forma que é uma pessoa cheia do Espírito. É por isso que Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, porque lá briga, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por isso que ele faz essa relação. Ele está pedindo para não beber? Não, você pode. No entanto que você ande no caminho do Espírito. E as minhas últimas palavras agora dessa pequena devocional, pessoal, é a questão aqui do capítulo 6, que ele fala sobre a guerra. Então, o livro é dividido sobre a primeira parte na exortação, aliás, a primeira parte na doutrina, a segunda parte na exortação, a terceira na unidade
unidade cristã, que eles devem se unir ali, né? No entanto, que fala o capítulo 4, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. E agora no capítulo 6, ele começa a falar do revestimento das armaduras de Deus para com a luta espiritual contra o diabo. Isso é muito importante você frisar, guardar, final de semana, hoje aí o pessoal gosta de alterar um pouquinho. Então, muito cuidado, preste muita atenção e carregue essa palavra, essa devocional na sua casa, na sua família, no seu coração e na sua mente. Porque aqui Paulo está dizendo revesti-vos de toda a armadura de Deus para obedecer, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pedro, ele chega a dizer que o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Mas se você estiver revestido dessa couraça, dessa armadura, você estará protegido, você e também a sua família. Se você for cheio do Espírito, isso requer o revestimento da armadura. O revestimento da armadura é que sela a sua vida, a sua casa e a sua família. Bem, pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal aí Dialogando com as Ideias. Se você gostou dessa palavra, dê o seu like, compartilha com seus amigos. Não custa nada, se inscreva no canal, acompanhe aí, compartilhe. Com 3 cliques, não custa nada e você sempre vai contribuir para com a obra de Deus. Vai me ajudar. Vai ajudar o canal e, além do mais, ainda estará fazendo a obra de Deus, propagando essa mensagem. Um forte abraço e até mais um próximo vídeo no Diálogo com as Ideias.